Eu trabalhava numa loja de roupa infantil e comecei a namorar meu marido, aí a gente se casou e vieram os filhos, né? E dentro dessa nossa rotina familiar, eu sentia a necessidade de ter uma máquina de costura que eu não tinha ainda. Eu já estava mais ali me encontrando com o artesanato através da minha sogra. A primeira coisa que eu aprendi de artesanato foi o crochê, foi o que ela me ensinou. E aquilo foi me encantando. E com o passar do tempo, eu senti a necessidade de ter uma máquina de costura. Foi aí que eu pedi para o meu marido. Ele comprou uma máquina de costura para mim e na época eu me lembro que eu falei assim para ele, eu quero uma máquina simples, a mais simples que tiver, porque a minha intenção era fazer barrinha em guardanapo, fazer um conserto em pequenas peças, sabe? Fazer uma barrinha numa calça, numa bermuda, enfim. A minha pretensão era essa, fazer barrinha em guardanapo e um conserto em roupa. E meu marido comprou a máquina para mim e eu fiquei muito feliz e brava também, viu? Brava também, porque na época ele comprou uma máquina, isso gente, lá atrás, a primeira máquina de costura minha tenho até hoje, é uma Singer Fashion, maravilhosa, eu costurei todos esses anos com ela até adquirir a máquina industrial. Eu falo que eu fiquei brava com ele porque na época era uma máquina que tinha 27 pontos decorativos. Quando eu vi aquele 27 pontos decorativos, meu Deus, eu falei assim, pra que tudo isso, gente? Eu queria uma máquina que só fizesse costura reta, que fosse para frente e para trás, mais para frente do que para trás, porque eu tinha medo, confesso para vocês que eu tinha medo. Gente, foi assim, tão gostoso descobrir tudo que a máquina podia me proporcionar. E eu senti a necessidade de aprender um pouco mais, né? Eu acho que a gente sempre pode estar aprendendo, todos os dias, né? E eu entrei por um curso de corte e costura, mas eu não me encontrei. Aquilo não me enchia os olhos. Eu fui e um dia passeando assim, passei na frente de uma loja, vi lá curso de patchwork. Entrei na loja, me informei e no dia seguinte comecei a fazer o curso. Meu marido me apoiou muito. Eu tinha os meus 2 filhos que eram pequenos, né? E então o horário que eles ficavam no colégio, eu ia fazer aula de patchwork. Então eu tive uma iniciação. Eu aprendi a usar a placa de corte, o cortador circular, eu aprendi a usar a régua, enfim, o básico ali eu aprendi a fazer. Na época, gente, não tinha YouTube, né? Não tinha, era revistas. Então eu comecei a adquirir revistas e fazer o que eu via, né? Mas nem sempre o molde, o passo a passo que estava ali dava certo. O temido fole, né? Que eu acho que é o medo de quem está iniciando na arte da costura criativa, é você cortar uma bolsa, cortar uma mochila, cortar uma peça e na hora de você posicionar o fole, ele não encaixar. E aí eu comecei a ver aquilo de uma forma assim desafiadora. Eu vou dizer a verdade, desafiadora. Eu falo assim, gente, não é possível que eu vou cortar uma peça e o meu fole não vai encaixar perfeitamente. Sabe, ter aquela sensação gostosa de olhar para a peça e falar assim, não sobra e não falta. Eu amo falar isso, gente. Eu amo, não sobra e não falta. E ter a oportunidade de dividir isso com vocês, sabe, de estar passando esse conhecimento, me deixa muito feliz, porque eu acho que é um incentivo a mais. Quando a gente faz uma peça e ela dá certo, a gente vai sempre passar para outra um pouco mais elaborada. Uma peça, a gente vai se sentir motivada a ir além. Quando a gente tem essa confiança, a gente sempre vai indo. Mas onde você encontra essa confiança, essa motivação, né? Eu encontro no meu marido. Eu encontro no meu marido, nos meus filhos. Eu costumo falar, eu acho que ter uma pessoa do lado
que tem um olhar pra gente, sabe? Um olhar de incentivo, um olhar que ele olha para mim e fala assim: nossa, que peça linda, você é incrível, você, mesmo quando eu acho que não vai dar certo, sabe, eu falo assim: nossa, eu fiz essa peça aqui, mas eu acho, não sei se eu vou conseguir. Ele vem e ele fala: você já conseguiu. Eu tenho 2 filhos, né? Hoje já são adultos, né? E quando eles chegam em casa e vê uma peça diferente que eu fiz, eles olham e falam assim: mãe, não acredito, que coisa maravilhosa, que peça linda! E isso é uma coisa que eu gostaria muito, assim, sabe, de estar passando para vocês. Tenham sempre pessoas, tenham ouvidos para quem de fato quer ver o crescimento de vocês, sabe? Porque o artesanato, gente, o artesanato é único. Só pessoas especiais fazem. Só pessoas especiais que vão em busca de aprender um pouco mais, que vão em busca de sonhar, sabe? De ter o seu ateliê, de ter a admiração de amigos, dos amigos, da família, enfim. Vale a pena? Vale. Vale muito a pena. E eu gostaria de fazer parte dessa alegria que eu sinto quando eu finalizo uma peça, que eu vejo no olhar da minha família, do meu marido, dos meus filhos, dos meus amigos, que me admiram. Eu gostaria de ver esse mesmo olhar de admiração em cada uma de vocês. Que vocês tenham essas pessoas que possam olhar para vocês e falar: meu Deus, como você é caprichosa, que trabalho lindo você faz. Gente, demais. E se você ainda olhar depois e falar assim: aprendi com a Lu, aí eu ganhei o mês, o ano, ganhei tudo. Para mim tá completo. Que eu possa ser uma inspiração para você que está aí do outro lado assistindo a minha aula, que eu possa fazer parte das suas conquistas também e que você cresça cada vez mais, que a ambição dentro de você seja fazer o bem sem olhar a quem. É isso.